Eu sei fazer cara de pato. Fato 51. Pá, 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 pá. Oi, gente! Hoje a gente vai fazer a tag 50 fatos sobre mim. É muito difícil reunir tantos fatos sobre a minha pessoa, mas eu consegui, vocês pedem isso, eu acho que foi desde o primeiro vídeo. Eu vou tentar falar rapidinho, porque eu vou tentar fazer 50 fatos em 5 minutos. Eu amo luzinhas, acho que dá pra perceber, né? Tal é a data, assim, mais incrível do ano, porque tem tudo aquilo piscando, aquelas coisas lindas. Eu sonho com meu apartamento, com a minha casa própria, alguma coisa assim, desde que eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, desde lá, eu junto meu dinheirinho, um dia eu vou realizar. Eu tenho mania de inventar palavras, e eu não falo celular, é celulárico. André, é Androso. Androso, não é André, e esse tipo de coisa. Então eu sempre vou botando terminações nas palavras. Outra coisa que alguns de vocês já sabem é que eu faço minhas unhas sozinha. Por isso que muitas vezes elas não estão feitas, porque eu não tenho tempo. Prefiro até eu fazer do que no salão. Eu participei do programa Aventuras do Didi na Globo por um tempo com o Renato Aragão. Inclusive a Lua Blanco, ela fazia minha irmã. Nós íamos ficar durante alguns meses gravando, mas o Renato Aragão acabou quebrando o nariz durante as gravações e o programa saiu do ar. Eu fiz Didi. Eu amo viajar, é a coisa mais incrível do mundo. E eu já viajei pra alguns lugares e eu ainda pretendo conhecer muitos lugares, nem que seja mochilão. Eu tô falando um pouco devagar, né? Agora eu vou acelerar. Eu sou super educada, em restaurantes eu como com garfo e faca, mas em alguns lugares eu prefiro usar as mãos e até pra fazer a comida e pra pegar algumas coisas eu uso a mão, mas eu juro que eu lavo bastante. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Eu ouvi a vida inteira ele falar debulei o som. Eu não consigo ouvir essa música e pensar que ele tá falando qualquer outra coisa que não seja debulei o som, que não existe. Eu peguei o buquê da Milena, ela casou em fevereiro e eu casei em abril. E eu nunca na minha vida tinha pego buquê nenhum, foi a primeira vez. Tudo bem, eu me esforcei bastante. Então, noivinhas e ansiosas pra casar, aguardem. Eu e a Kerlin, que é minha melhor amiga da época da escola, a gente brigava às vezes naquela época e a gente se escrevia em inglês brigando, porque as duas estavam estudando inglês e eu tenho várias cartinhas guardadas de nós duas discutindo. A gente era chique. Sabia, Kerlin? Eu guardo. Gente, eu tenho 2 sinais que as pessoas insistem em achar que é espinha. Isso aqui e isso aqui. Não são espinhas, são sinais e eu adoro eles. E eles tiram no Photoshop, eu gosto. Existe uma fórmula mágica pra me deixar estressada. É você falar, Naomi, fica calma. Se eu tô começando a ficar nervosa e você vem e fala, fica calma, zero chance. Eu vou ficar muito mais nervosa, muito mais irritada. Então não me mande fica calma. Fica calma, vira o bicho. Eu quase morri ao nascer, quando meu pai e minha mãe chegaram no hospital, minha mãe já tava quase desmaiando, tava com uma hemorragia. O médico chegou e disse que ia tentar salvar minha mãe, porque o bebê já devia ter morrido. Enfim, foi um drama todo, até descobrirem que eu estava viva, muito viva, porque eu sou forçuda. Era uma ratinha. Uma ratinha, meu pai disse que eu parecia uma ratinha. Meu próprio pai. Parecia um pouco uma ratinha, amor, era muito pequena. Eu admito, eu parecia uma ratinha. E era linda. Não era. Eu nasci com uma mancha vermelha na cara, que ficou até uns, sei lá quantos anos, 3, 4, 5 anos. Eu admito, eu não sei a tabuada nem do 7 nem do 8. Eu nunca consegui decorar. Que vergonha, né? Que vergonha. Nem eu. Essa é uma revelação muito difícil de fazer, porque eu não tinha coragem de contar isso pra muita gente. Minha irmã não sabe, minha mãe não sabe, mas eu fiquei com trauma. Eu era pequena, tava brincando com a minha irmã e eu falei, ai, que diabo! E ela falou, se você falar, ele vai aparecer pra você! E eu acreditei. A partir dali, Mari, foi por isso, eu me cobria completamente, totalmente, não importava o frio que estivesse, eu só dormia muito coberta. Ou o calor que tivesse. Uma hora ele ia aparecer pra mim. Mas passou, depois dos 15, 16. Crianças nunca falam uma coisa dessas. Se você tem uma pergunta para fazer para mim, faça. Não pergunte, eu posso te fazer uma pergunta. Você já está perguntando. Não vou nem responder. Eu tenho muito medo de trovões, mas muito medo de trovões a ponto de se eu tô pegando um trem sozinha, eu não conheço ninguém, dá um raio, um trovão, eu dou um pulo perto da pessoa mais próxima que estiver de mim. Eu gosto muito mais de café por causa do cheiro, que me lembra família, do que pelo gosto em si. Eu não consigo dormir com vento na orelha, isso não tem nada a ver com aquele outro fato, é simplesmente que eu não consigo dormir, fico sentindo vento, então eu me cubro a orelha. Eu tenho um hábito muito estranho quando eu tô em lojas, que eu não consigo me olhar pelo espelho assim. Eu tenho que fazer assim. Então, eu enxergo o meu corpo no espelho assim, sempre. Alguém mais faz isso? Eu tenho uma forte tendência a ser mão de vaca. Eu não sei se é porque já foi muito difícil minha vida, ou se meu pai me passou isso, porque é uma característica. Mas enfim,
Somos mão fechada. Gente, eu sou muito bem-humorada, mas não me privem das minhas 8 horas de sono, porque eu posso virar do avesso. Eu era completamente alucinada, apaixonada pelos Backstreet Boys. Eles eram o One Direction da minha época. Eu tinha revistas, a gente ensaiava os passinhos de dança na frente do vídeo. Era maravilhoso, eu era apaixonada. Brian. Eu nunca tive coragem de brincar de verdade o desafio. Porque ou eu teria que falar alguma coisa que eu não gostaria de falar, ou então eu teria que beijar alguém que é sempre isso, né? Que eu não queria beijar. Então eu nunca na minha vida brinquei, eu só assistia. Eu só olhava e ficava de longe. Se ferrou. Eu nunca na minha vida, nenhuma vez, eu experimentei qualquer tipo de droga, nem maconha, nem nada. Tô limpa. Esse fato é o fato de que eu estou há meses unindo fatos pra fazer os 50 fatos sobre mim. Eu tenho minhas mãos, não sei se dá pra ver, minhas mãos todas riscadinhas. E o pé assim também. O André chama de pé de plástico, mãozinha de plástico, porque parece de plástico. Mas não é, é de verdade. Eu queria um dia que alguém lesse minha mão. Se vocês conhecerem alguém que leia a mão de verdade, que seja bacana, escreve aqui. Eu já fui assaltada dentro de casa, eu morava numa república com mais uma galera, vários amigos. E um dia eu acordei com um ladrão dentro do meu quarto. Fiquei com medo, mas enfim, nada aconteceu comigo, então tudo bem. Eu realmente não gosto de cerveja e chopp. Eu até bebo algumas coisas de álcool, tipo eu gosto de vinho, de vez em quando uma caipirinha, mas cerveja, chopp, assim, não desce. Pra fazer uma Amor. Eu sou uma pessoa que leva um tempo pra realmente se sentir amiga de alguém. Pra me abrir e confiar totalmente numa pessoa. É com poucas pessoas na vida, assim. E em geral, quando eu firmo uma amizade assim, é pra vida inteira. Eu sofri bullying quando eu era criança por parte dos meus pais, que falavam pra mim que pra que eu não ficasse com o nariz como de uma pessoa que eles conheciam, eu tinha que ficar segurando o nariz, assim, tipo de porquinho. Eu ficava horas do meu dia segurando o meu nariz pra que ele ficasse arrebitadinho. E não funciona, gente! Pra minha irmã, será que funcionou? Porque ela tem nariz arrebitadinho. Deixa eu ver se ficou. Tira a mão. Não funciona! Eu não gosto de Nayume. Assim, eu tenho dificuldade. É Nayumi, com I. Nayumi. I. Nayume, eu não sei quem é. Não conheço. Desconheço quem seja. Eu participei de um grupo de jovens, aliás, 2 grupos de jovens da minha igreja, lá em Esteio, dos meus 10 aos 18 anos. Primeiro era o Onda, que era para as crianças mais novas, que tinham acabado de fazer a primeira comunhão, e depois o CLJ. E era muito bacana, fiz muitos amigos, aprendi muito, acho que muito do que eu sou hoje foi por causa do grupo. Eu quero uma casa cheia de vidros, assim, com paredes de vidro, portas de vidro. Olha que coisa linda! Eu sou uma pessoa um tanto quanto perfeccionista, o que tem o lado bom, que eu faço coisas bem feitas, mas eu sofro tanto, eu não consigo nem fazer aula de dança porque eu acho que eu tô fazendo tão ruim, que eu tô mandando tão mal, que eu não consigo fazer a cara de Beyoncé e o corpo de Beyoncé no ritmo de Beyoncé, que eu desisto. Eu não gosto de ficar, nunca gostei de ficar. Então eu ficava pouco, acabei namorando mais do que ficando ao longo da vida, assim. Até achar o amor da minha vida. Eu odeio cozinhar por obrigação. Odeio ter que cozinhar, odeio. Não, cozinhar, Eu amo cozinhar quando eu tenho tempo, quando eu não tenho nada pra fazer, quando eu quero surpreender alguém, quando eu quero criar alguma coisa nova. Então, assim, relação de amor e ódio com a cozinha. Eu morro de medo de dirigir, acho que todos vocês já sabem, quem me segue há um tempo aí, já ouviu falar isso umas 69.872 vezes. O melhor elogio / cantada, não sei o que foi exatamente, que eu já recebi, foi alguém me falar: você é a mulher mais elegante que eu já vi. Sendo que eu não era mulher ainda, eu não me sentia mulher, eu achava que eu era uma adolescente. Então, assim, muito elegante. Você é muito elegante, meu amor. Você é muito amor. Gente, eu nunca peguei recuperação na minha vida, muito menos repetidiano, e eu morro de orgulho disso, sério, porque não é fácil. Eu amo música sertaneja, me desculpem quem é cool, quem é super nice, cult, blá 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 blitz, eu gosto de sertanejo. Eu já fiz regressão uma vez e foi muito legal, uma experiência muito diferente, que nem eu sei se eu acreditava muito antes de fazer,
Mas foi maravilhoso e abriu muitas portas na minha vida depois de ter feito. Meu pai já contou num vídeo, mas enfim, vou falar novamente porque isso é um fato muito importante. Eu já perdi diversas identidades. Muitas pessoas pelo Brasil hoje podem estar assumindo a identidade de Naomi Goldoni porque encontraram uma carteira no chão com todos os dados. Então seguiram por aí com seu RG, seu CPF, sua foto. Tô acabando já, gente, tô acabando, tá muito quente aqui. E um fato, inclusive, tem relação com estar muito quente, eu apago, o André entra num ambiente, ele vai acendendo o ventilador, ele entra, acende o ventilador, entra, acende o ventilador. Eu passo e apago, passo e apago, passo e apago, passo e apago. Eu me lembro muito do meu pai, que fazia isso na minha vida comigo mesmo. Eu acendia a luz, ele apagava, eu acendia, ele apagava, e falava, ah, por que esse barco todo aceso, tchê? E eu faço isso. Lá vem ele de novo. Tá muito quente. Tá mesmo. Ah, nossa, o cabelo tá grudando já. Grudando nos pescoços das pessoas, nas pescoceiras. Não, tá bom. Eu chamo minha mãe de Mari e meu pai de papai. Antes a gente chamava mamãe e papai, mas meu pai chamava minha mãe de Mari. E a gente queria ser adulto, então a gente imitava. E aí ficou. Eu odeio filme de terror, simples assim, não preciso nem dizer mais nada. Nunca me convide. Essa eu aposto que vocês não sabiam. Eu só tuito do computador, eu não gosto de tuitar pelo celular. Por isso que muitas vezes eu fico um tempo sem tuitar, porque eu tô sem acesso ao computador. É isso. É claro que ninguém gosta de assumir seus defeitos e suas coisas ruins, mas eu estou aqui hoje pra abrir meu coração pra vocês e dizer que eu tenho um lado síndrome de Down. Se vocês já perceberam, as pessoas põem a franja e escondem o lado que é um pouco mais assimétrico, mais feio, e deixam o lado bonito à mostra. Esse é o lado bom, né? Claramente. Já fiz tanta foto de publicidade e parecia que eu tinha síndrome de Down desse lado. Talvez eu tenha um pouco. Tô aqui, abrindo meu coração hoje, falando dos meus defeitos. Mas espero que vocês me amem mesmo assim. Viva! Eu sobrevivi aos 50 fatos sobre mim! Ufa, consegui, não foi fácil. Agora eu quero saber quais os fatos sobre mim que vocês também têm. O que vocês mais se identificaram? Escreve aqui embaixo. E ó, é bem importante mesmo que vocês compartilhem o vídeo. Isso ajuda o canal a crescer. Então compartilhem lá no Facebook, compartilhem no Twitter, onde mais vocês quiserem, é claro. E deixem o joinha sempre. Eu vou amar, amo ler todos os comentários de vocês. E é isso, pessoal. Até o próximo. Fato 51. Odeio barulho de ambulância!